Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Tarcis e na videoaula de hoje vamos entrar em um assunto novo. Vamos começar a falar agora sobre cinética química. Existe um ramo na ciência que estuda a velocidade das reações químicas, assim também como os fatores que a influenciam. Esse ramo vamos chamar de cinética química. De modo geral, as reações químicas, elas tendem a ser consideradas rápidas quando elas ocorrem no intervalo de tempo pequeno, como por exemplo em uma explosão, ou lentas quando demoram, quando demandam de um longo tempo para se completar, assim como na formação da ferrugem, ou do enferrujamento de algum material metálico. Podemos definir as reações químicas como sendo um conjunto de fenômenos nos quais duas ou mais substâncias reagem entre si, dando assim origem a diferentes compostos. Uma equação, na verdade, química, é a representação gráfica de uma reação química, onde os reagentes, aparecem no primeiro membro e os produtos no segundo membro. Ou, se olharmos de frente, os reagentes ficarão à nossa esquerda e os produtos à nossa direita. Mas vamos pensar o seguinte: as reações químicas, elas ocorrem em velocidades diferentes e essas velocidades podem ser alteradas. Por quê? Porque além da concentração de reagentes e produtos, a velocidade das reações dependem também de outros fatores, que vamos chamar de fatores que influenciam a velocidade das reações. Mas antes de prosseguir, eu queria avisar vocês que essa videoaula está sendo montada em cima da apostila de Química, com o título de Cinética Química, que é o módulo 12. Vocês vão lá no capítulo 2. Tranquilo? Vamos prosseguir. O primeiro fator que vamos ver será a concentração dos reagentes. Então, quanto maior for a concentração dos reagentes, maior será a velocidade da reação. Então, para acontecer uma reação entre duas ou mais substâncias, é necessário que as moléculas se choquem. Por que elas precisam se chocar? Porque elas precisam quebrar as ligações que já existem. Consequentemente, assim, formarão outras novas ligações. O número de colisões vai depender da quantidade das concentrações dos reagentes envolvidos naquela reação. Assim, quanto maior a concentração dos reagentes, maior também será o número de colisões entre as espécies diferentes de reagentes e, consequentemente, maior rapidez da reação. Superfície de contato. O aumento da superfície de contato entre os reagentes aumenta a velocidade da reação. Tá ok? Por quê? Porque aumenta a frequência de colisões, ou seja, tem mais quebras de moléculas, ou seja, maior é a quantidade de colisões efetivas e mais rápida será a reação. Um exemplo é quando dissolvemos um comprimido de sorrisal triturado e ele se dissolve mais rapidamente do que se estivesse inteiro. Por que isso acontece? Isso acontece porque aumentamos a superfície de contato que reage com a água. Pressão. Quando se aumenta a pressão em um determinado sistema, um exemplo como vocês estão vendo aí, numa panela de pressão, num sistema gasoso, aumenta-se também a velocidade da reação.
Mas por quê? Porque a pressão, ela intensifica as colisões das moléculas de forma mais rápida e mais violenta. E assim, consequentemente, ocorrerá um aumento na velocidade da reação. Temperatura. Vamos lá. Quando aumentamos a temperatura de um sistema, de uma reação, ocorre também um aumento na velocidade. Aumentar a temperatura significa o quê? Aumentar a energia cinética das moléculas. No nosso dia a dia, podemos observar, por exemplo, esse fator quando estamos cozinhando. Tá ok? E aumentamos a chama do fogão para que o alimento atinja o seu grau de cozimento de modo mais rápido. Vamos frisar aí, ó. Quanto maior a temperatura, mais energia cinética nas partículas. Mais colisões e com mais energia, maior o número de colisões efetivas e, consequentemente, aumenta a rapidez da reação. Catalisadores. Primeiramente, vamos entender o que são os catalisadores. Então, são substâncias que aceleram o mecanismo sem sofrerem alteração permanente, ou seja, durante a reação, eles não são consumidos. Os catalisadores, eles vão permitir que uma reação tome um caminho alternativo, o que exige menor energia de ativação. Energia de ativação, galerinha, é a energia necessária para dar o ponto de partida a uma reação química. Isso faz com que a reação se processe mais rapidamente. É importante citar para vocês que um catalisador ele pode até acelerar a velocidade de uma reação, mas ele não vai aumentar o rendimento, ou seja, ele produz a mesma quantidade de produto, mas num período de tempo menor. Então, vamos lembrar a definição de cinética química é o estudo do comportamento temporal das reações químicas, ou seja, o estudo da velocidade na qual as reações químicas ocorrem ou podem ocorrer. Com isso, chegamos ao fim de mais uma videoaula, galerinha. Espero que vocês tenham gostado e, principalmente, como eu sempre digo, entendido. Os alunos de Química do segundo ano do Liceu Catarinense, vocês devem pegar a apostila de cinética química, lá, o módulo 12, e ir até o capítulo 2, na página 11, onde vocês farão as atividades 1, 2 e 3. Por hoje é isso, um abraço, bom fim de semana e bons estudos.